Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concurso, o melhor site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. É com imenso prazer que hoje nós vamos falar sobre colocação pronominal. Um assunto, sinistrão. Quem nunca olhou para uma questão de colocação pronominal e falou assim, duni, te, salame, mingue? Quem nunca, não é verdade? Quando o cara vai olhar o conteúdo, olha só, ele se assusta. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou te dar uma base com algumas observações interessantíssimas para que depois, através de um estudo dirigido, em cima de fato daquele conteúdo todo que a gente aborda na gramática, você tenha muito mais facilidade. Então, a primeira coisa que a gente vai definir aqui é isso. Quem são os pronomes? São os pronomes pessoais oblíquos átonos. Me, te, se, nos, vos, ou ali, os, as, leis. Agora, destes pronomes, por que a gente trabalha esse aspecto de colocação pronominal? Exatamente porque são átonos. E se são átonos não têm tonicidade, então precisam se apoiar na tonicidade de uma palavra. Aí, com isso, a gente forma 3 posições para a colocação destes pronomes. Então, eu tenho aqui, aquilo que a gente chama de próclise, aquilo que a gente chama de ênclise e aquilo que a gente chama de mesóclise. A próclise é quando o pronome aparece antes do verbo. Podemos dizer que este pronome está em posição proclítica. E a ênclise é quando o pronome aparece depois do verbo. Podemos dizer que agora este pronome apareceu em posição enclítica. E em relação à mesóclise, ele vai ficar no meio do verbo. Podemos dizer que agora este pronome ficou em posição mesoclítica. Agora, cá entre nós, na língua portuguesa aqui no Brasil, qual é a estrutura mais comum? É a próclise. Sabe por quê? Porque a ênclise ela tem uma exigência. Para, de fato, ter uma ênclise obrigatoriamente, é necessário que o verbo esteja no início de uma estrutura. E daqui a pouco eu vou falar melhor para vocês sobre isso. Então, muito provavelmente, se o verbo estiver ali na meiuca da frase, você vai ter ou uma palavra atrativa para formar a próclise, ou então vai ter algum caso de colocação pronominal. De colocação facultativa. Agora, e quando a gente vai formar uma mesóclise? É mais difícil ainda, porque além de ter como exigência o verbo no início da estrutura, é necessário que ele ainda apareça no futuro. Aí fica mais difícil. Então, por isso, a próclise é muito presente na língua portuguesa, aqui no Brasil especificamente. Mas, antes de mais nada, vamos começar aqui umas brincadeirinhas, para que você comece a entender todas as regras de colocação pronominal. São várias e várias regras, é difícil decorar, mas você vai decorar um negocinho que são só 3 coisinhas. São 3 proibições de colocação do pronome oblíquo átono. Então, aqui, você vai anotar. Importantíssimo isso. Você vai botar assim, IPC. Importante para concurso. Bota IPCA, não, só bota IPC. Eu ia botar abençoado, mas deixa para lá que já tem a sigla das classes invariáveis. IPC, importante para concurso. Então, se liga só. 3 proibições do POA. Pronome oblíquo átono. A galera de Porto Alegre é que gosta, né? Então, se liga só. Primeira proibição. Não pode colocar o POA no início de uma estrutura. Vamos entender isso aqui agora. Olha a frase que a gente faz
com muita tranquilidade, porque aos nossos ouvidos é extremamente agradável. Seria assim, ó, um exemplozinho aqui, ó. Me empresta o caderno? É assim que a gente fala. Mas você está observando que este mês está no início da frase, no início do período? Você viu? Todo mundo viu. É notório, claramente, explícito. Só que na escola você sempre escutou assim da sua professora: não se inicia a frase com pronome pessoal oblíquo átono. Então a gente não pode começar essa estrutura com pronome pessoal oblíquo átono. Qual é a justificativa? Ele é átono, ele não tem tonicidade. Então, se ele não tem tonicidade, ele não pode iniciar a frase, pois ele vai se apoiar em quem se ele está iniciando a frase? Então, esta é a regra. Não se pode começar uma frase com pronome pessoal oblíquo átono. Então, aqui, essa construção equivocada. Para que ela fique correta, eu vou formar uma ênclise com o pronome depois do verbo. E ficaria assim, ó: empresta-me o caderno. E para ficar bonitinho com a ênfase da pergunta, empresta-me o caderno. Agora, eu disse início de uma estrutura e não início de uma frase, de um período, como muita gente diz. E isso aqui agora é o pulo do gato, galera. Imagina se eu colocasse uma frase assim, ó: amanhã me empresta o caderno. Esta frase, ela estaria perfeita, porque o pronome aqui ficou antes do verbo, formando uma próclise, porque a palavra amanhã é um advérbio, e o advérbio é uma palavra de fator proclítico, é uma palavra atrativa. Então, atraiu o pronome para junto dela. Esse advérbio aqui atrai o pronome para junto dele. Então, aqui não tem problema nenhum. Mas se eu colocasse uma vírgula depois do amanhã, se eu fizesse isso, aí agora a construção estaria errada, porque eu não posso iniciar uma estrutura com pronome pessoal oblíquo átono. Eu não posso. Não pode ter pronome assim depois de vírgula, depois de uma vírgula, claro. Se eu tiver uma estrutura intercalada, duas vírgulas assim, aí eu tenho um processo de colocação pronominal facultativo. Se fosse mais ou menos assim, ó: você, vírgula, amanhã me empresta o caderno. Neste momento, eu poderia ter: você amanhã me empresta o caderno, ou então você amanhã empresta meu caderno. Neste momento, quando a estrutura aqui está intercalada, o processo de colocação pronominal é facultativo. Mas, ó, por partes, pega isso daqui, ó. Se aqui tem a vírgula, eu não posso mais colocar desse jeito. Então, vou tirar a vírgula para que a frase fique correta e vou formar uma outra com a vírgula. Amanhã, vírgula, empresta-me o caderno. Só esta informação já é o grande pulo do gato para você ficar na frente de muitos candidatos. Agora vamos para a segunda informação, ó. Vou apagar aqui. Copia aí, por favor. A pessoa está apagando na hora que eu estou copiando. Dá um pause e copia. Isso é que é maneiro da videoaula, né? Ainda mais aqui no LAC, que você pode ver quantas vezes quiser. Eu já vi curso que na hora que você dá o pause, conta como visualização, né? Caraca, é sacanagem. Vamos lá, ó. Segunda proibição. Não pode colocar o POA, o pronome oblíquo átono, depois do verbo no futuro, galera. Então, vamos lá. Eu coloco assim um exemplo, ó. Seguirei-te sempre. Por que algum aluno
vislumbraria essa estrutura como correta, porque ele olharia para cá, ó, para o sempre, que é um advérbio, e ele pensaria assim, ora, o advérbio é uma palavra atrativa, então o pronome tem que ficar junto do advérbio. Mas aí agora a gente vai fazer mais uma observação mega importante. Nós, professores, usamos como recurso didático dizer palavra atrativa. Só que, na verdade, o nome técnico é palavra de fator proclítico. Então, o advérbio ou qualquer outra palavra negativa, como um pronome indefinido, uma conjunção subordinativa, e várias outras aí que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais, estas palavras, elas não atraem para qualquer local, não. Elas só podem atrair para antes do verbo. Elas só podem formar uma próclise. Então, se este sempre estivesse aqui antes da estrutura verbal, aí eu formaria uma próclise. Eu diria assim, ó, sempre te seguirei. Seria a construção correta. Mas como sempre apareceu depois, ó, não faz a menor diferença. O termo atrativo, ele não pode atrair para depois do verbo, ele não pode formar uma ênclise, ele só pode formar uma próclise. Então, aqui, ó, a construção está errada, e está errada por quê? Porque o verbo está no futuro. E se o verbo está no futuro, eu não posso colocar o pronome depois dele. É uma máxima da língua portuguesa. Então, o que nos resta? Tentar jogar para antes. Só que eu não posso jogar para antes do verbo, porque o verbo está no início da estrutura. E eu não posso começar uma frase com o pronome pessoal oblíquo átono. Então, caramba, se eu não posso colocar depois do verbo e eu não posso colocar antes do verbo, só restou uma posição, que é no meio do verbo. E como é que eu vou saber quem é o verbo? É aqui, ó, é no infinitivo do verbo. Eu vou cortar o verbo exatamente onde tem o Rzinho. Vou inserir o pronome e depois eu coloco o resto do verbo. Então vai ficar assim, ó, seguir tei sempre. Então agora a gente tem a construção correta. Agora, vamos lá, vamos continuar. Vamos para a terceira e última proibição. Não pode colocar o poa, o pronome pessoal oblíquo átono, depois do verbo. Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala com curso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! No particípio. Olha o seguinte exemplo. Tenho procurado sempre. Para aproveitar o exemplo do advérbio sempre ali, ó. Neste momento, por que a construção está errada? Porque eu não posso colocar o pronome pessoal oblíquo átono depois do verbo no particípio. Aí eu pensaria em quê? Numa colocação antes deste tempo composto. Mas eu não posso colocar antes, porque eu não posso iniciar a estrutura com o pronome pessoal oblíquo átono. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou jogar aqui, ó, entre os dois verbos. Aí eu posso ter, então,
Então, essa daqui está errada. Eu posso ter tenho-te procurado sempre. A princípio, a gente vai fazer assim. Só que aí você vai olhar e vai perceber que aqui tem um hífen. E aí você vai dizer assim, Sidney, esse hífen, ele não é facultativo, não? Ele é. Ele é facultativo. Ele não vai atribuir prejuízo gramatical e ele também não vai atribuir alteração de sentido. E numa questão de reescritura, por exemplo, para a gramática, o que importa é isso. Prejuízo gramatical e alteração de sentido. Só que a retirada desse hífen vai atribuir uma mudança prosódica. Isso não tem como evitar. Então, vamos lá. Eu vou tirar para que você possa ver. Quando eu coloco com o hífen, eu vou ter uma ênclise em relação ao verbo ter. Aí olha a pronúncia. Tenho te procurado sempre. Tenho te procurado sempre. Quando eu tiro o hífen, eu vou ter uma próclise em relação ao verbo procurar. E aí olha a diferença? Tenho te procurado sempre. Tenho te procurado sempre. Olha antes. Tenho te. Agora, tenho te procurado sempre. Geralmente o falante, ele fala sem o quê? Sem o hífen. Não, você não fala, tenho te procurado sempre. Você fala, ó, eu tenho te procurado sempre, hein? Então, você dá uma força nesse T na sua fala, e aí, com isso, você acaba tirando o hífen na fala. E aí, obviamente, os gramáticos perceberam que dava para fazer essa retirada. Então, lá no iniciozinho, eles colocavam um hífen. Depois, eles perceberam, ah, não, realmente dá para tirar. É um processo facultativo. Então, o hífen nessas estruturas de tempo composto em relação à colocação pronominal é facultativo. Agora, quero que você observe as três construções juntinhas para você ver um negócio mega importante. Ó. Eu coloco assim, ó. Empresta-me o caderno, eu coloco seguir-te sempre, eu coloco tenho-te procurado sempre. Neste momento, as três construções estão perfeitas. Mas e se eu colocar uma palavra atrativa antes dela? Se eu chegar aqui e colocar um não, que notoriamente é uma palavra negativa e notoriamente é uma palavra atrativa. Eu vou continuar na primeira frase, tendo aqui o pronome depois do verbo, na segunda o pronome no meio do verbo, e na terceira o pronome aqui no meio da estrutura composta? Não. Neste momento, este não vai atrair o pronome para junto dele. Então, aqui, ó, nós não teríamos mais estas estruturas. Eu passaria a ter não. Não me empresta o caderno. Não te seguirei sempre. E essa aqui é horrorosa, ó. Não te tenho procurado sempre. Essas são as formas agora corretas, já que tem uma palavra atrativa antes. Existiria uma exceção para essa atração? Existiria. Pois, entre todos os verbos, existe um que é essencialmente enclítico. Que verbo é esse? É o verbo no infinitivo. Ó, eu coloco assim, ó. Achar-se. Achar-se é importante, né? Achar o seu eu, alguma coisa assim do tipo. Aí eu coloco o não antes. Neste momento, se eu fizesse uma construção assim, claro, algo maior, né? Mas nesse momento, o que importa são as construções aqui. O resto da frase você vai encontrar aí nos exemplos. Mas aqui eu quero que você preste atenção nisso.
Se eu colocasse assim na prova, o que aconteceria com muito candidato? Ele ia pensar, opa, está errado, porque o não é uma palavra atrativa. Então, o certo seria não se achar. Não se achar pode frustrar a pessoa. Agora, olha o que eu vou te dizer. Em todos os outros casos, de fato, o não ou qualquer outra palavra atrativa faria o quê? Atrairia o pronome para junto dela. Então, o não atrairia o pronome para junto dele. Neste caso aqui, como o verbo está no infinitivo, este termo não atrai obrigatoriamente. Nós criamos aqui um processo facultativo. Então, aqui vai ser facultativo. Você vai observar que em algumas construções nós temos um processo de colocação pronominal facultativo, mesmo não tendo alguma palavra atrativa antes. Agora, quando eu tenho o verbo no infinitivo, eu só posso ter a ênclise. Agora, se aparecer uma palavra atrativa antes, com o verbo no infinitivo, aí eu tenho um processo facultativo. Vou te mostrar um outro exemplo para que você entenda o porquê de só aqui a palavra atrativa formar um processo de colocação pronominal facultativo. Olha só a seguinte construção que eu vou colocar, e vou fazer uma observação em cima dela. Como se fosse uma questão de reescritura. Se eu colocasse assim, os alunos se destacaram e os alunos destacaram-se. E preste atenção no que eu vou falar aqui agora, Essa informação, ela advém de todos os gramáticos. Todos os gramáticos pensam da mesma forma. Quando eu tenho um sujeito explícito com núcleo substantivado, o processo de colocação pronominal é facultativo. Então, tanto faz ter a próclise com o pronome antes do verbo, como no primeiro exemplo, os alunos se destacaram, ou ter uma ênclise com o pronome depois do verbo, como aqui no segundo exemplo, os alunos destacaram-se. Tanto faz. Isso para todos os gramáticos. Agora, todas as bancas veem assim? Deveriam. Todas as bancas deveriam ver assim, mas eu já vou fazer um adendo e mostrar que tem uma que pensa diferente. A única banca que pensa isso diferente é a IBFC. A IBFC, ela enxerga esse processo diferente. Para a IBFC, não pode a próclise. Não pode. Para a IBFC. Para a IBFC, só vale a ênclise de rigor. Agora, de onde a IBFC tirou isso? Sei lá, de uma interpretação equivocada. Quando eles fizeram isso pela primeira vez, óbvio, choveu recurso. E a justificativa deles foi um trecho de uma gramática bem antiga que dizia assim: nestes casos, a preferência é a ênclise. Mas entenda, preferência não é obrigatoriedade. Quando você entra no metrô e tem lá um banco que está escrito assim, preferência idosos, gestantes e pessoas com crianças de colo. Só que aí o vagão está vazio, só tem você dentro do vagão. Caraca, você pode sentar no local que você quiser. Você não pode sentar ali? Não, Sidney, não posso sentar, porque é preferencialmente para gestante. Preferencialmente, caramba, você vai sentar. Não tem problema nenhum. Agora, claro, chegar uma gestante, o que você vai fazer por educação, você vai levantar e vai ceder o lugar. Mas
Não significa que você não pode sentar ali. Caraca, se eu sentar ali vai dar um choque, eu vou morrer. Não, não vai acontecer isso. É preferencialmente. Então, aqui, a preferência era a ênclise. Até porque a linguagem, antigamente, era mais assim. Então, por exemplo, em Portugal, no português de Portugal, eles têm uma tendência pela ênclise. Poxa, nós moramos no Brasil. No português do Brasil, a nossa tendência é mais pela próclise. Então, por exemplo, lá em Portugal, você vai observar as pessoas falando, os alunos destacaram-se. Aqui no Brasil, você só vai ver as pessoas dizendo os alunos se destacaram. Raramente, dificilmente, é quase impossível ver algum brasileiro falando os alunos destacaram-se. Você vai ver o brasileiro falando os alunos se destacaram. Então, beleza. Essa foi a justificativa dela, da banca. Justificativa fajuta. Só que aí, eles criaram a jurisprudência. Eles bateram o pé, não anularam a questão e no concurso seguinte fizeram de novo. E adivinha? A galera entrou com recurso, eles... Depois fizeram de novo, fizeram de novo, fizeram de novo. E isso acabou virando uma jurisprudência. E aí, em concurso público, eu não tenho que ser o certo, eu não tenho que ter a razão, eu tenho que acertar a questão. Então, você já sabe que se porventura encontrar a IBFC aí no meio do teu caminho, você vai, nesse caso aqui, com o sujeito explícito, ou seja, que eu estou visualizando com o núcleo substantivado, preferir a ênclise. Agora, e outra banca, Sidney? E o SESP, a FCC, e a SESGran Rio, não sei o que lá, e a VUNESP, e a IDECAN, e a IBAD? Ué, vai ser um processo de colocação pronominal facultativo, porque esse é o processo certo para todos os gramáticos e para o resto de todas as outras bancas que são coerentes. E aí a BFC fez cagada, mas não adianta ficar brigando com a banca, porque não vai adiantar, tá? Agora, depois de ter falado... quase ia esquecendo. Eu poderia ter os alunos não destacaram-se? Jamais. Então, o não só torna a palavra... Aliás, o processo de colocação pronominal facultativo quando tem um verbo essencialmente enclítico. Caso contrário, a próclise será sempre o rigor. Então, os alunos não se destacaram. E aí, beleza. E com isso, depois de ter falado da palavra atrativa, eu tenho que apresentar para vocês quais são as palavras de fato atrativas que caem em prova. Então, vamos lá, aqui, ó. Palavras atrativas. Você já sabe muito bem que são as palavras de fator proclítico. Então, sempre vão atrair para a próclise. Primeira, palavras negativas. Não, nunca, jamais e por aí vai. Depois, advérbios. E caramba, você já começa a ver que tem muita palavra atrativa, porque advérbio tem a balde aí. Continuando, pronomes indefinidos. E a coisa está ficando grande. Vamos lá. Pronomes relativos. E a coisa está ficando maior ainda, hein? Depois, eu coloco aqui as conjunções subordinativas adverbiais. E aí, neste momento, galera, eu não estou falando apenas das subordinativas... Aliás, eu botei subordinativas adverbiais, né? Perdão. Conjunções subordinativas. E nesse momento, eu não estou falando apenas das subordinativas adverbiais. Eu estou falando da subordinativa integrante e das subordinativas adverbiais. Então, aqui, ó, eu tenho as integrantes, que são, basicamente, em prova, o que e o se, que você mata pegando toda a estrutura daquela oração subordinada e substituindo pela palavra isso, pois ali você vai ter uma estrutura que vai encabeçar uma oração subordinada substantiva. E eu tenho aqui também as adverbiais, que vão encabeçar
as orações subordinadas adverbiais, obviamente. E nesse momento, nós temos 9 conjunções subordinativas adverbiais. Na verdade, nós temos 9 valores semânticos: causal, comparativo, temporal e por aí vai. E dentro de cada valor semântico tem várias conjunções. Então, caramba, nós estamos falando aqui, só aqui, de pelo menos uns 90 elementos. Então, é muita coisa. E para finalizar aqui bonito, nós vamos colocar as frases optativas. Que diabo é isso, Sidney? O que é uma frase optativa? São frases que exprimem desejo, geralmente de cunho religioso. Geralmente de cunho religioso. Então, eu coloco o seguinte exemplo, ó. Deus te proteja. Então, neste momento, eu não posso falar, Deus proteja-te. Mas nem se eu for português lá em Portugal, não, nem. Porque agora você tem uma frase optativa e, obrigatoriamente, você vai ter a próclise. Agora, galera, eu fiz a primeira observação. Nós vamos bater algumas estruturazinhas agora, antes de cair para o nosso estudo dirigido, tá? Primeira observação em relação ao que pode, ao que não pode, beleza. Agora, vamos pensar no pronome em si e vamos entender a malícia dos avaliadores. Quando você estudou a aula de vozes verbais, o que eu pedi para você? Eu pedi para você estudar tempos e modos verbais. Então, agora que você vai enveredar pelo campo da colocação pronominal, eu não vou pedir para você estudar, por exemplo, fonologia. Eu vou pedir para você estudar transitividade verbal mais uma vez. Porque vira e mexe, as bancas colocam muito o pronome o e o pronome lhe. Muito, muito, muito. E estes pronomes, quando atrelados ao verbo, eles têm sempre a mesma função sintática. O sempre vai funcionar como objeto direto e o lhe sempre vai funcionar como objeto indireto, claro, atrelado ao verbo. Então, aqui, ó, o sempre objeto direto e o lhe sempre objeto indireto. Aí, como você já deu uma estudada na aula de transitividade verbal, você já sabe que o objeto direto ele não existe do nada. Ele existe porque está ligado a um verbo transitivo direto. E detalhe, pode ser também um verbo transitivo direto e indireto. Só que aqui ele estaria, obviamente, fazendo a vez da estrutura direta. E o objeto indireto, ele também não existe do nada. Ele existe porque está ligado a um verbo transitivo indireto. E, claro, também poderia estar ligado. Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala de concurso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, todos, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! A um verbo transitivo direto e indireto e, obviamente, aqui fazendo a vez do objeto indireto. Só que agora a gente começa a fazer alguns ajustes. Primeiro pelo lhe. Este lhe, ele vai ser qualquer objeto indireto? Não, ele a princípio é um objeto indireto regido pela preposição a.
E por que isso acontece? Porque estruturalmente o lhe corresponde à estrutura a ele ou a ela. Estruturalmente é isso. Então, por isso que ele já é um objeto indireto, porque é como se fosse um termo regido pela preposição a. Mas vamos ampliar. Vou colocar aqui a preposição para. E até então não te dei nenhuma informação nova. Se eu disser assim, ó, dei flores para Maria ou dei flores a Maria, eu posso facilmente dizer dei-lhe flores. Não tem problema nenhum. Só que aqui eu vou dar mais uma informação. Pode entrar também a preposição em. Eu digo assim, João deu um soco em Pedro. Eu posso dizer, João deu-lhe um soco. Isso é possível. Agora, para a nossa sorte, nas provas de concursos públicos, basicamente quem é que cai? É o a. Então, olha a seguinte sentença. Bebi um suco. Aí vem um avaliador, destaca a estrutura um suco, que é uma estrutura cujo núcleo é um substantivo, eu posso até dizer que é uma estrutura substantivada, e ele pede para você trocar essa estrutura substantivada por uma estrutura pronominal. E eu posso trocar um substantivo por um pronome? Claro que pode, até porque o substantivo é um nome e o pronome é o cara que trabalha para o nome. E esse pronome das duas, uma, ou vai acompanhar o nome ou vai substituir o nome. E suco é masculino, singular. Preste atenção nessa informação. Só que aí o avaliador vem e coloca assim, ó, bebilha. Bebilha. Acabou, tá certo. Né? O cara pensa. Só que é o seguinte, olha a transitividade do verbo. Quem bebe, bebe alguma coisa. Então, verbo transitivo direto, que pede o quê? Um objeto direto. A estrutura, um suco, é um objeto direto. O lhe sempre vai ser o quê quando é atrelado ao verbo? Objeto indireto. Então, não pode ser o lhe. Eu vou ter que tirar o lhe e vou ter que colocar quem? O. Então, aqui ficaria bebi o. Aí, se o cara fizer assim, ó, gostei do suco. Aí destaca a estrutura do suco e diz que dá para você colocar assim, ó, gostei-lhe. Ó, agora é objeto indireto, beleza? Mas é um objeto indireto regido pela preposição de. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, aqui não seria gostei-lhe, aqui seria gostei dele, se a minha intenção fosse trocar por uma estrutura pronominal. Então, esta é a grande peculiaridade do lhe. Ele tem que ser um objeto indireto, a princípio regido pela preposição a, pela preposição para, ou até mesmo pela preposição em. Basicamente, em provas, ele vem mesmo regido pela preposição a, o que é um facilitador. Agora, ele tem alguma proibição? Ele tem. Então, vamos lá. Vamos falar aqui sobre uma proibição. Muito provavelmente, na aula de regência verbal, eu já chamei a atenção para este cara, para o lhe. Principalmente em relação ao verbo assistir, porque ele não pode ser usado com o verbo assistir no sentido de presenciar, porém pode ser utilizado com o verbo assistir no sentido de pertencer. E por que isso acontece? Eu escutei dizer que além de ser um objeto indireto, tem que ser pessoa também, né, Sidney? Não, isso é conversa fiada. Pode ser pessoa ou coisa. É porque o verbo assistir, no sentido de ver, de presenciar, ele não tem imbuído em sua essência o valor de posse. Já o verbo assistir, no sentido de pertencer, claramente tem um valor de quê? De posse. E este lhe, na época do latim, ele era um dativo de posse. Então, essa essência de posse tem que existir. Tanto que o lhe, quando atrelado ao verbo, ele é um objeto indireto, mas atrelado ao nome, ele normalmente é o quê? Um adjunto adnominal, podendo inclusive ser um complemento nominal. Se liga só, vou colocar aqui uma construção legal para você observar essa relação do lhe. Ó,
Maria é linda. Ponto. Dei-lhe flores para conquistá-la. Depois, beijei-lhe a mão. Neste momento, senti um cheiro horrível de cigarro. Uma pena. Maria é fumante. Detesto mulheres que fumam. Por isso, alertei-a. O fumo lhe é prejudicial. Olha isso aqui. Primeiro lê, segundo lê, terceiro lê. O primeiro lê, notoriamente, é um objeto indireto. Olha o verbo que tem ali, é o verbo dar. Quem dá alguma coisa a alguém. Aqui, no caso, eu dei o quê? Flores, meu objeto direto. A quem? A Maria, meu objeto indireto. E este pronome lê, olha como é que ele é muito bom aqui. Além de funcionar como objeto indireto, ele tem um processo anafórico, um processo de coesão em relação a Maria, que é a personagem principal aqui no fato, né? Aí depois, continuando, observem que a gente colocou ali, ó, beijei-lhe a mão. Neste momento, pensa na transitividade do verbo. O verbo beijar, ele é um verbo transitivo direto. Quem beija, beija alguém. Quem beija, beija alguma coisa. Ali no caso, eu beijei o quê? Eu beijei a mão. De quem? Da Maria. Então, eu beijei a mão dela. Se a minha frase fosse beijei a mão dela, o dela estaria ligado à mão e funcionaria sintaticamente como o quê? Como adjunto adnominal. Pode ver que indica a essência de posse muito fortemente. Então, este li aqui vai ser um adjunto adnominal, porque, na verdade, ele está relacionado à palavra mão, que é um substantivo concreto. E quando está ligado a um substantivo concreto, é sempre um adjunto adnominal. Agora, olha o próximo lhe. O fumo lhe é prejudicial. O fumo lhe é prejudicial. O termo lhe está ligado a quem agora? Prejudicial, que é um adjetivo. Tira o lhe e coloca uma outra estrutura. Ficaria o fumo, já que ele está falando diretamente para Maria, ele diria assim, o fumo é prejudicial a você. Fumo lhe é prejudicial. O fumo é prejudicial a você. Esse a você estaria ligado a qual palavra? Prejudicial. Assim como lhe. Qual é a classe gramatical de prejudicial? Adjetivo. E quando o elemento está ligado a adjetivo, ele é o quê? Complemento nominal. Então, este lhe aqui agora seria um complemento nominal. Eu preciso saber tudo isso? Preciso. Principalmente, se você um dia quiser fazer uma prova para uma esfera militar.
Ah, quero fazer uma prova, sei lá, para RM2 para ser oficial da Marinha, Sidney. Muito provavelmente você pode encontrar, inclusive, o complemento nominal. De forma geral, em concursos públicos civis, o lhe vem mesmo como objeto indireto em 98% dos casos. Aí, em 1,5% dos casos, ele vem como adjunta de nominal e em 0,5% dos casos, ele vem como complemento nominal. Agora, é claro, não é porque quase nunca cai que você não precisa saber que ele existe. Tranquilo? Beleza? Agora vamos lá. Depois de saber tudo isso, você vai saber umas proibições que o lhe possui. Ó, o lhe não pode ser usado com os seguintes verbos. Anota aí. Primeiro verbo, assistir, no sentido de presenciar. Segundo verbo, visar, no sentido de desejar. Terceiro verbo, aspirar, no sentido de desejar. Na prática, eu coloco assim: assistir ao filme, viso ao cargo e aspiro ao sucesso. Estes três verbos, primeiramente, têm em comum o fato de serem transitivos indiretos e os objetos deles serão objetos regidos pela preposição a. Todos aqui, ó, ao filme, ao cargo, ao sucesso. Então, a priori, você pensa, se é objeto indireto regido pela preposição a, o que eu vou colocar ali? O pronome lhe. Só que o pronome lhe não pode entrar nestes verbos porque eles não têm exatamente essa essência da posse. Tem mais algum pronome? Aliás, tem mais algum verbo que entra aqui? Entra. O verbo aludir também não pode. E o verbo referir-se. Então, entraria aqui o aludir e o referir-se. Só que em prova mesmo, galera, eles cobram só esses trezinhos aqui primeiro. Mas é bom saber que você não pode usar com aqueles outros ali. Agora, se eu não posso usar o lhe, eu vou usar quem? Ora, o lhe não corresponde à estrutura a ele ou a ela. Então, aqui, ó, é tudo masculino. Você vai trocar tudo simplesmente por a ele. Então, vai ficar assistir a ele, viso a ele, aspiro a ele. Eu jamais, nesses aspectos, poderia dizer assistir-lhe, viso-lhe e aspiro-lhe. Somente assistir a ele, viso a ele, aspiro a ele. Tranquilão? Então, ó, refiro-me ao cargo. Eu não posso dizer refiro-lhe. Eu tenho que dizer refiro-me a ele. Então, é nessa pegada. Só que isso daqui, galera, não derruba ninguém, né? Agora, estes três aqui, porventura, poderiam derrubar, mas agora não vão mais derrubar. Agora eu vou falar do cara mais perigoso. Caraca, Sidney, o cara mais perigoso não é o lhe, não? Pior que não. O cara mais perigoso é o, porque ele tem os seus derivados. Eu tenho o no e o lo. Então, ele é que é o perigoso. Só que para não ter problema em relação ao o, a gente vai montar um quadrinho que resolve qualquer problema. Então, aqui, ó, eu vou colocar a terminação e aqui nós vamos colocar o pronome, né, a estrutura pronominal. Você vai anotar esse quadrinho e vai decorar como se fosse a cola que você usava no ensino médio, hein? Porque no fundamental a galera ainda tem medo, né?
E tem medo nada se a gente cola pra caramba. Não, para com essa bobeira. Colar tá errado, gente. E que tá errado o quê? Quem não cola não sai da escola. Se bem que quando você cola, você já está estudando, sabia? Essa é a verdade. Mas eu falo para todo mundo. Cola não vale a pena. Vou contar um caso aqui para vocês, rapidamente, tá? Porque, porra, tanto conteúdo também, vou parar aqui para contar um caso. Eu colei uma única vez na minha vida. Uma única vez. E não valeu a pena. Colei no primeiro ano do ensino médio, numa prova de inglês. No ensino médio, não, no ensino fundamental. No ensino fundamental, eu fazia francês. Então, não fazia inglês. Então, eu falava francês na época. E fui fazer o ensino médio, porque eu sou velho, eu sou da época do francês. Aí, francês era maneiro, dominava, tranquilo. Aí, fui fazer inglês no ensino médio. Caraca, sacava nada, irmão. To be para mim era aquele refrigerante que a gente comprava lá na barraca, lá, Toby, né? To be. Para mim era isso. Eu falei, caraca, não vai dar. Aí fiz a primeira prova, me arrebentei, mano. Me arrebentei. Eu falei, que isso, não pode. Eu era nerd, né? Não posso dar mole não, né? Ali competitivo, querer ter nota boa. Aí eu falei, vou estudar. Estudei pra caramba. Eu falei, pô, agora eu tô afiado. Fui fazer a segunda prova. Aí, terminei achando tudo mole, né? Quando eu olho para frente, uma amiga minha, a Suzy, tinha acabado a prova e estava dando para ver o gabarito dela, né? Porra, eu nunca tinha feito um curso de inglês. Suzy fazia cultura inglesa há 6 anos. Eu falei, caraca, sou burro pra caramba, né? Tá tudo diferente da Suzy. Sou idiota mesmo. E eu aqui, crente que estava acertando tudo, estudei pra caramba, achei a prova fácil. Mas eu sou uma anta, né? Pô, a Suzy é que sabe, né? A Suzy, porra, estuda 6 anos na cultura inglesa, né? Falei, porra, vou colar da Suzy. Colei. Me estrepei, irmão. Tirei nota 1. Suzy era burra pra caramba. Suzy só acertou uma questão. Não, burra não, né? Suzy matava a aula do curso de inglês, porque não é possível, cara. Como é que a Suzy, fazendo 6 anos de curso de inglês, só me acertou uma questão? Ah! Aí eu ainda briguei com ela, briguei com a Suzy, ó, vê se pode, cara. Eu briguei com a pessoa porque eu colei dela. Mas aí nunca mais eu colei. Colar não vale a pena, cara. Vamos lá aqui, ó. Galera, nós temos 3 terminações verbais. Nós temos o verbo que termina com um som vocálico. O que é isso? É uma vogal, A, E, I, O, U. Nós temos o verbo que termina através de um som nasal. O que é um som nasal? M, N ou tio. E nós temos os verbos que terminam através das letras R, S ou Z. Pronto, acabou. Agora, se o verbo tem um som vocálico, que tipo de pronome ele vai pedir? Um pronome vocálico. Então, aqui vai entrar o, a, os, as. Agora, se o verbo tem um som nasal, ele vai pedir que tipo de pronome? Um pronome nasal. Mas olha aqui, tem uma informação interessante. Na língua portuguesa, nós só temos verbos terminados com a letra M e a estrutura do tio. Não existe na língua portuguesa um verbo que seja terminado com a letra N. Então, como processo compensatório, este pronome nasal vem exatamente com qual letra? Com a letra N. Então, fica assim, ó, no, na, nos, nas. E quando o verbo termina com as letras R, S ou Z, aí eu tenho um trabalhinho a mais. Eu corto a terminação e acrescento um L. Aí vai ficar lo, lá, los, las. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Vamos lá, ó. Anota o quadrinho, tá? Eu vou pedir para você anotar o quadrinho, aí você vai ter o quadrinho aí anotado na tua cabeça. E eu vou apagar, porque senão vai me atrapalhar aqui, já que a TV é até grande, né? Mas para um quadro ela é pequena. Então vamos aqui, ó. Olha só essa frase. Vendi
um carro. Eu poderia pegar um carro e trocar pelo ler, colocando vendi, ler? Não, em hipótese alguma, pois quem vende, vende alguma coisa. É um verbo transitivo direto, um carro é um objeto direto. Então, eu tenho que substituir por um pronome que funcione como objeto direto, no caso, o. E é um pronome oblíquo equivalente. Se carro é masculino singular, eu tenho que colocar um pronome masculino singular. Portanto, vai ser quem? O. Mas antes, eu tenho que olhar para a terminação do verbo. Opa, letra I. Letra I não é vogal? A, E, I, O, U. É. Então, vai entrar de fato o O. Então, vai ficar assim, ó. Vendi o. Este o, gramaticalmente, vai ser um pronome oblíquo, óbvio, e sintaticamente vai funcionar como objeto direto, porque estará ligado a quem? A um verbo transitivo direto. Mas e se eu colocasse assim, ó? Venderam um carro. Eu poderia colocar venderam-lhe? Não, pois, como acabamos de ver, quem vende, vende alguma coisa. Verbo transitivo direto, um carro, objeto direto. Aí eu vou trocar por quem? Pelo o, porque é masculino singular. Mas espera aí. Antes eu tenho que olhar a terminação do verbo. Letra M. Letra M é um som nasal. Então eu tenho que trocar por um pronome nasal. Então vai ficar venderam no. Que obviamente vai funcionar também como objeto direto. Sidney, aqui por um acaso eu poderia jogar esse pronome para antes do verbo? Não, em hipótese alguma. Assim como em cima eu também não poderia, porque eu não posso iniciar uma frase com pronome pessoal oblíquo átono, até porque ele precisa se apoiar na tonicidade de uma palavra. E se eu fizesse assim, ó, o aluno fez o trabalho. Eu poderia dizer o aluno fez-lhe? Não. Quem faz, faz alguma coisa. Verbo transitivo direto pede o quê? Objeto direto. E então, eu vou ter que trocar pelo o, já que trabalho é masculino singular. Mas, espera aí, olha a terminação do verbo. Letra Z. Quando eu tenho letra Z, o que eu faço? Eu corto e acrescento L. Então, ó, tem R, S ou Z, corto e acrescento L. Então, vai ficar o aluno fê-lo. Horroroso, eu sei, mas olha como é que está correto. Detalhe, deixa eu fazer uma pergunta interessante. Por que este fê é acentuado? Porque este fê é um monossílabo tônico terminado em E. Então, isso mostra que o pronome agora, ele não faz parte da palavra, ele apenas se apoia na tonicidade da palavra. Então, ele não entra na contabilidade silábica e, por isso, esse fê é acentuado. Agora, de forma geral para as bancas, eu aqui, já que tem um sujeito explícito com núcleo substantivado, eu poderia jogar o pronome agora para antes do verbo, dizendo o aluno o fez? Eu poderia. Mas cá entre nós, a banca ela não quer te dar mole. Se ela colocar o aluno o fez, você não vai estranhar, não vai ver erro e vai acertar. Se ela colocar o aluno fê-lo, aí você vai achar feio demais, vai pensar que está errado e vai acabar dando mole. E detalhe, e se for a banca IBFC? E se for a banca IBFC, só pode, de fato, o aluno fê-lo. Tranquilo? Beleza? Então, fizemos aqui agora estas observações. Aí tem gente que fala assim para mim, nossa, Sidney, colocação pronome é muito chato, eu não vou usar isso para nada. Mentira. Tem gente que usa. Faz muito tempo, fizeram uma reportagem lá no Rio de Janeiro com meninas que moravam na Zona Sul, Recreio e Barra, e a galera que morava ali na Tijuca, Vila Isabel, Grajaú, teoricamente uma galera de classe média alta. Por quê? Elas estavam, as meninas, levando os namorados à casa delas e os pais estavam reclamando. Pô, que menino é esse? Paga o colégio caro para você, você traz um cara aqui que não sabe nem falar direito. Aí elas começaram a filtrar. Pô, se o cara falar direitinho, aí beleza, eu apresento para minha família. Se não falar, eu já vou cortando. E tinha uma menina que era muito louca, tinha uns relatos. E ela falou que usava o processo de colocação pronominal para ver se o cara era bom ou não na língua portuguesa. Aí, quando ela ia ficar com o cara pela primeira vez, assim, né, num motel,
ela dizia assim, amor, você pôs a camisinha? Se ele respondesse, sim, amor, pus ela. Aí ela, ai, tô com dor de cabeça. Acho que não vai rolar, acho que é errado o que a gente está fazendo aqui hoje, não vai rolar. E não rolava. Agora, se o cara, pô, tem RS, eu usei o corte e acrescento L, se o cara dissesse assim, sim, amor, pula, aí os dois seriam felizes para sempre. Nossa, e detalhe, não sou eu que estou inventando não, tá? Isso está lá no jornal, pode procurar, se eu não me engano foi em 2014, 2015, uma série de reportagens no Rio de Janeiro. Gente, fiz todas as observações que eu tinha que fazer antes do estudo dirigido. Vou dar uma parada aqui agora, para o bloco não ficar muito grande, e daqui a pouco, no segundo bloco, a gente dá uma observada em alguns pontos que eu quero chamar a atenção e vamos fazendo os exercícios para você ver como é que o negócio cai em prova, tá? Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PEM Bahia. O nosso super aulão de véspera. Tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já. 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, um link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90, tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique like.